meus amados irmãos, bom dia para todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2022. Debaixo da graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, vejamos com atenção o que nos diz a palavra do Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 22 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos compreender, entender pelo menos um pouquinho destas santas palavras narradas aqui pelo evangelista Lucas. Assim seja. Amém. Nós vimos aqui no começo do Evangelho que Maria e José levaram Jesus para fazer a circuncisão, ou seja, porque naquela época havia essa tradição, esse costume, que era um costume que vinha lá da lei de Moisés. Todo primogênito masculino faria esse ritual. E naquele lugar também havia um homem ali por nome de Simeão, que ele era muito temente a Deus, conforme nos está dizendo aqui a palavra.
e o Espírito Santo estava com ele. Ele foi ao templo, chegando no templo, ele tomou o menino Jesus nos braços, glorificou e louvou a Deus. E por fim ele acabou por dizer que agora, Senhor, pode levar o teu servo em paz, porque o teu servo acabou de ver aqui a luz do mundo, a salvação do mundo, que é o seu filho Jesus. Olha que maravilha. E nós também pudemos acompanhar ao longo da leitura que havia também uma mulher idosa que foi casada há 7 anos com seu marido, depois ficou viúva, mas ela nunca mais casou, e ela vivia, conforme nos diz a palavra, dia e noite, né? Fazendo jejuns e orações e louvando a Deus. Gente, então o que essa leitura, esse evangelho, esta palavra de hoje nos diz? Nos diz que nós precisamos, a exemplo de Simeão e a exemplo desta mulher, nós precisamos confiarmos em Deus e glorificar a Deus por Deus ter enviado o seu Filho Jesus a este mundo, que é luz e salvação para todos, para que pudesse salvar toda a humanidade. Este foi o propósito do menino Jesus que foi enviado a este mundo. E ele se tornou luz e salvação para toda a humanidade. Mas a palavra também nos diz que este menino se tornaria contradição. Este menino se tornaria para muitos contradição. Contradição, ou seja, porque ele é a luz, ele é a verdade. E aqueles que não querem acreditar na palavra, eles preferem viver nas trevas, eles não aceitam a luz. Quem não aceita a luz, não aceita Jesus, porque Jesus é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, quem não aceitar essa luz, ele é contra Jesus. Ele prefere, então, viver nas trevas com sua ignorância. Amados irmãos, nós precisamos observar detalhadamente o que nos diz a palavra do Senhor, com todo cuidado, porque aqui a palavra está nos dizendo que Jesus, ele é luz, e Jesus é a salvação de Deus. Ele é o único e verdadeiro Filho de Deus enviado a este mundo para a salvação do mesmo. Mas muitos não aceitaram Jesus como é nos dias de hoje. Como está os dias de hoje? Muita gente não aceita Jesus. Muita gente prefere viver do seu modo, viver na sua hipocrisia, naquele apego com os bens deste mundo, ligado com o pecado, e isso não provém de Deus. O que provém de Deus é vida, cura, libertação, amor e fé. É o que Jesus pede para todos nós que somos filhos de Deus. E ele veio a este mundo para nos salvar, para nos tirar das mãos do encardido. E aí, tempos depois, ele acabou por morrer numa cruz, dando sua vida, derramando seu sangue por toda a humanidade, para que no terceiro dia ele ressuscitasse, conforme ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Assim seja. Amém. Que tenham todos vocês uma maravilhosa terça-feira, iluminada pelo Espírito Santo, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.